Que Deus te abençoe muitíssimo nessa noite, aonde você estiver ao alcance da minha voz. Que o Senhor te sustenta, que o Senhor te fortaleça, que Ele te ajude na caminhada e que você não desista. Jesus morreu na cruz e nos deu vitória sobre o pecado, sobre as doenças e enfermidades. Com a sua ressurreição, Ele nos deu vitória sobre a morte. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Os vencedores vencem dores. Então nós estamos caminhando, vencendo as dores do corpo, da alma, ajudando outras pessoas a vencerem também através da vitória de Jesus Cristo, que Jesus conquistou para nós com a sua morte e com a sua ressurreição. O texto que nós vamos compartilhar está no livro dos Juízes, no capítulo 21, no versículo 25. Então, esse capítulo é o último de Juízes. E o versículo 25 é o último versículo do livro de Juízes, que conta a história de um período grande que o povo de Deus ele não tinha rei. Ele era governado por juízes, que era a maior autoridade política no meio deles. Então nós vemos aqui, esse livro termina com esse versículo. Por sinal, é um versículo triste de se ler, porque fala assim: naquele dia não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então Deus não estava governando a vida deles. E cada um fazia o que achava que é certo. Mas sem Deus, sem o guiar do Espírito Santo, nós não temos como ter discernimento daquilo que é reto. Muitas vezes nós achamos que alguma coisa é certa e aquilo não é. Achamos que aquilo é bom, aquilo não é bom. Por isso que Jesus falou assim: olha, eu vou voltar para o Pai, mas Ele não vai deixar vocês órfãos. Ele vai enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que vai guiar vocês em toda a verdade. Então, sendo guiado pelo Espírito Santo, nós não temos como fazer aquilo que nós achamos certo. Nós fazemos aquilo que o Espírito Santo está guiando. E para onde que ele guia? Para toda a verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Então, a falta que faz eu ter consciência que eu preciso do Espírito Santo para me guiar. Preciso do Espírito Santo para me ensinar, para interceder por mim com gemidos inexprimíveis e me ensinar até a orar. Quando eu não sei orar, Ele também me ensina a orar. É fundamental o papel do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do 17, Paulo fala assim: não desprezeis as profecias, não apagueis ou extingais o Espírito Santo. Eu não posso apagar a voz que me guia, a palavra que me guia, a profecia que me guia, que é a palavra de Deus, que está no texto sagrado. Eu não posso apagar. Eu não posso fingir que não existe Espírito Santo, que não existe palavra, que não existe a vontade de Deus e meter o pé na minha vontade. Tudo que eu acho, tudo que eu concordo, tudo que eu vejo que é o melhor para mim, eu vou fazendo e eu vou entrando, não. Existe o Espírito Santo que é Deus, tá? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que me guia e que guia você. E nós precisamos deixar o Espírito Santo nos guiar. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 3,
lá pelo versículo 3, 4 e 5, falando que nós não podemos nos estribar nos nossos próprios pensamentos, que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, que Ele vai endireitar as nossas veredas. Nós precisamos fazer isso. Isso tudo é uma decisão, isso é uma escolha. Eu posso escolher o que aquele povo fez, cada um fazendo o que achava que era certo, e eu posso escolher deixar o Espírito Santo me guiar. Ah, mas eu vou ser um robô. De forma alguma. A palavra de Deus fala em Provérbios 16 que os homens fazem planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, os homens fazem planos, mas eu posso pegar o plano e colocar diante de Deus. Aquilo que é de Deus, que está no plano, Deus vai falar, está certo isso aqui. E aquilo que está ali no meu plano, mas que não é a vontade de Deus, Ele vai falar, não, esse pedacinho aqui vai ter que sair. E quando Deus está me guiando, Ele está fazendo o quê? Está me livrando. Me livrando de muita coisa, porque a maioria das coisas, a maioria das vezes que nós tropeçamos, que nós nos desviamos, que nós passamos por tanta dificuldade, muitas vezes é porque eu desprezei a voz do Espírito Santo. Preferi a minha vontade do que a vontade de Deus. E toda escolha tem consequência. Porque a escolha, ela é uma semente. Ela vai dar fruto. A palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 6, que aquele que semeia no Espírito, ele vai colher vida e paz. E o que semeia na carne, morte e corrupção. Aí depois, as pessoas falam muito, ah, foi Deus que fez isso. Como que pode? Que Deus é esse que faz isso? Colocando a culpa em Deus das consequências da minha escolha, da escolha que eu fiz. Eu escolhi fazer do meu jeito e o Espírito Santo me deu uma direção, mas eu não quis aquela direção. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Tem coisas super erradas que eu acho que é reto. Super ruim que eu acho que está certo. Até que o Espírito Santo chega e vai colocando as coisas no lugar. Ele vai falando. Ele vai tocando, ele vai abrindo os olhos. Mas o Espírito Santo, ele é manso. Mas ele tem uma voz mansa, mas uma voz poderosa, uma voz autorizada dentro de nós. É inconfundível. A palavra de Deus diz que no mundo há muitas vozes, Paulo falou isso, muitas vozes, e todas elas têm significado. No meio dessas vozes está a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele está falando, ele se faz conhecido. Toda vez que ele está falando, eu sei que é ele que está falando. E você também sabe. Todo mundo sabe. Porque ele quer comunicar a pessoa, ele quer se relacionar com a pessoa. O que acontece é que no meio dessas vozes vem uma voz que eu prefiro. Que está fazendo, está me propondo alguma coisa que eu gosto, que a minha carne gosta, o meu orgulho gosta. Aí eu prefiro ir atrás desse caminho. E a consequência vem. E nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos perdoe por todas as vezes, todas,
todas as vezes que nós seguimos uma voz que não foi a tua voz, desprezamos a profecia que é a tua palavra e apagamos o Espírito Santo, deixamos ele de lado lá no canto. Que o Senhor tenha compaixão de nós, nos ajude, endireita os nossos caminhos, vai adiante de nós endireitando os caminhos tortos, arrebentando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro. Nos coloca na rota que é tua, na vontade que é tua, no plano que é teu, e nos livra de tudo que não é teu, em nome de Jesus, amém. E que nessa noite o Senhor cure os enfermos, toque, Senhor, em todos que estão enfermos, em nome de Jesus, amém.